A paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor, meus irmãos. Hoje o pastor pediu para mim estar trazendo para vocês aqui, também compartilhando uma mensagem da parte de Deus, certo? Hoje eu vou estar lendo junto com vocês. Peço que vocês, quem quiser, pode abrir também a Bíblia aí nesse momento e ler, ou então pelo celular, enfim. Ou somente escutar o Salmo 23, que é o que eu vou estar trazendo hoje, compartilhando aqui com todos vocês, certo? Salmo 23 diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transbordará. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gostaria de fazer com todos uma oração para que o Senhor possa estar nos abençoando, nos iluminando neste momento. Senhor Deus que está no céu, eu te agradeço, te peço, Senhor Deus, por cada um de nós, Senhor Deus, que estamos neste período passando por uma luta, né, por um período de pandemia. Sabemos que todas as coisas é permissão do Senhor, Pai. Sabemos que tudo, Senhor, podemos tirar também uma lição, Senhor. Ilumina nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos aprender, Senhor Deus, e possamos tirar a lição que deve ser nos dada através deste momento que enfrentamos, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, te oramos por cada um da nossa igreja, por cada um irmão, Senhor, que estão neste momento, Senhor Deus, às vezes até acometido por esta doença, Senhor Deus. Te pedimos a cura, te pedimos um escape, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia de todos nós, Senhor Deus, e nos ajuda a atravessar este momento, Senhor, e ajuda a tua igreja, Senhor, a sair desta, Senhor Deus, cada vez mais unida e cada vez mais com esperança em ti, Senhor Deus, nosso pastor, no nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. O Salmo 23 tem uma história muito interessante, muito legal referente a ela, né? Tem uma história que fala que certa vez uma rádio queria fazer um concurso de locução através de texto da Bíblia, né? E um dos textos mais votados foi o Salmo 23, certo? Então escolheram o Salmo 23 para ser aquele salmo em que fosse recitado e através de um jurado técnico escolhesse o melhor locutor que recitasse esse salmo em voz alta para todos, né? E conta essa história que os jurados foram, os locutores foram recitando esse salmo e os jurados foram dando notas, né? E um dos locutores era um senhorzinho, voz já arranhada, voz cansada, né? E ele começou a recitar. No momento em que ele começava a recitar aquele salmo, o Salmo 23, acontecia que os jurados começaram a chorar, o povo começou a se comover ali naquele momento, se sentiram tocados com aquele salmo. E alguém perguntou, mas rapaz, por que todos os outros locutores, até com voz bonita, uma voz bacana, não conseguiram causar esse efeito nos jurados, né? E alguém respondeu, é porque aquele senhorzinho, né, os outros locutores, todos eles conhecem o pastor, todos eles conhecem o salmo do pastor, mas apenas aquele senhorzinho com a voz arranhada, cansada, ele conhece o pastor do salmo. É aí que está a diferença, né? O pastor do salmo. Então, ele é quem toca, ele é quem nos toca, ele é quem nos dá essa motivação, né? E o Salmo 23, ele faz uma referência do Senhor como nosso pastor e as ovelhas como sendo nós, a igreja, o seu rebanho, né? Jesus por várias vezes fala, né? Faz referência faz essa parábola, essa ligação entre as ovelhas como sendo o rebanho de Deus e Deus, nosso Deus, como sendo o nosso pastor. No Salmo 23, né, que é atribuído a Davi, né, certamente ele fala
do cotidiano das ovelhas, do pastor de ovelha ali, ali em Israel, né? Então é interessante ressaltar que Israel, aquela região ali, é um deserto, né? Se a gente for trazer um paralelo, né? Um deserto seria o que nós cristãos que passa, né? Passa pelas dificuldades, passa pelos nossos conflitos existenciais, passamos por muitas dificuldades durante essa nossa jornada de vida, durante esse, vamos dizer assim, esse deserto, né? E a ovelha é um animal que muitas vezes ela é um animal medroso, até mesmo porque ela não tem garra, ela não tem sistema de defesa como a maioria dos animais, né? Não tem um grito, não tem, enfim, ela é um animal bastante medroso, ela tem medo até da própria água, né? Se ela vê a sombra da água assim, ou o barulho de água, ela tem medo. Então é um animal que é muito dependente, muito dependente. E o pastor é a figura do protetor daquela ovelha, né? E trazendo esse texto, durante o dia o pastor ele teria que, né, acordar cedo, de madrugada, e atravessar o deserto e levar para um daqueles oásis ali naquela região onde tem água, né? Então é uma região desértica e que vez por outra em algumas localidades você encontra um verdadeiro oásis, né? Uma fonte de água ou uma vegetação, e aquela vegetação servia de alimento para os rebanhos. Então, todos os dias o pastor acordava cedinho de madrugada, guiava aquelas ovelhas pelo deserto, até mesmo porque teria que ser cedo para evitar o sol escaldante do deserto, e chegar a uma região de oásis, né? Onde ele ia encontrar águas tranquilas para que as ovelhas, depois dessa travessia, pudessem se alimentar, pudessem beber água. E no finalzinho da tarde, quando o sol já estava mais arrefecido, para que ele pudesse atravessar de volta o deserto e colocar as ovelhas no aprisco, para passar a noite, para o dia seguinte voltar a fazer aquilo ali, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, esse é o trabalho que Deus faz com todos nós, né? Ele guia-nos pelo esse deserto que é a vida, Senhor. O Senhor, ele nos traz, né? Ele nos guia mansamente, ele nos guia pelo a Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte, ele é atribuído a uma região geográfica lá no Oriente Médio, onde o risco de vida é muito alto para as ovelhas. Terreno íngreme, caminho estreito. E imagina só, o pastor ter que cedinho passar por este caminho e durante a tarde voltar pelo mesmo caminho, trazendo seu rebanho, né? Sem perder nenhuma só ovelha, né? Então, a ovelha, por ser um animal que depende muito do pastor, ela confiava 100% no pastor, né? Ela é seguida, ela segue os caminhos que o pastor vai guiando. Então, esse paralelo como sendo o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o nosso pastor, é muito interessante nós fazermos esse paralelo aí e termos essa esperança que o Senhor, ele é o nosso pastor e ele guia mansamente por águas tranquilas, apesar dos momentos, das dificuldades, né? Ele está conosco, né? E o cajado dele, né, que é uma ferramenta. É interessante também, outro paralelo, né? O cajado, ele é uma ferramenta que, quando a ovelha se desvia do caminho, às vezes ele castiga a ovelha para que ela volte no caminho, né? Volte ao caminho que ele está adestrando, que ele está levando a seguir com o rebanho, para que ela não se perda. Como também o cajado, ele é uma ferramenta de resgate. Muitas vezes aquela ovelha ela caía em um buraco, caía em um local de difícil acesso. E o cajado, ele tinha um gancho na ponta que servia também de resgate, né? Assim como também ele serve de orientação, ele serve muitas vezes Deus castiga aquele a quem ama, né? Então o cajado ele serve muitas vezes para nos orientar, para nos fazer seguir pelo caminho correto, como também muitas vezes ele é o cajado que vai fazer nos resgatar a todos nós em momento em que se desviamos, em momento em que estamos saindo da trilha, né? Então essa é a mensagem que eu trago, né? Espero que
Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que abençoe, que guarde, que nos faça passar por esse momento difícil que estamos passando, né? Momento de pandemia. Não é fácil a igreja parada, sem todos ir para a igreja, e realmente faz muita falta para muita gente, Senhor. Eu agradeço a oportunidade, peço a Deus que abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém.